Então, amados, nessa noite eu quero trazer uma mensagem que está intitulada da seguinte forma, com o seguinte título: Renunciando às obras da carne. Um tema muito importante, um tema que é o tema da campanha que está sendo feita aqui nessa igreja, um tema muito relevante para a nossa vida cristã. Eu quero estar fazendo leitura primeiramente do texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 15 até o 20, que diz o seguinte, a palavra de Deus aqui na minha tradução: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia pode deixar aberta, e depois nós vamos voltar para esse texto bíblico. Mas eu gostaria de fazer uma breve introdução, irmãos, para nós entendermos assim um pouquinho melhor o contexto em que Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso e tentar entender do que ele estava tratando aqui. O texto ele já é autoexplicativo, mas se nós analisarmos lá desde o início do capítulo 5 ali, nós vamos ver que Paulo, nos versículos que antecedem então o texto que foi lido aqui, Paulo traz uma lista de pecados. Paulo traz uma lista de obras da carne humana. Algumas coisas que ele cita ali, como imoralidade sexual, impureza, cobiça, conversas tolas, ganância, idolatria e etc. E ele traz essas coisas ali, cita essas coisas nos versículos anteriores, e é contra essas práticas pecaminosas que Paulo listou, está listando e que está ensinando a igreja a combater. Então Paulo traz essa lista que não é tão extensa e que poderia ter sido acrescido vários outros pecados, outras obras da carne, mas é uma lista pontual. O ponto aqui não é exatamente e somente os pontos que ele trata aqui, mas de uma forma geral o poder do pecado, as obras da carne, as obras más que nós cometemos de forma geral. Então ele traz uma lista ali que não é exaustiva, que não é final, mas que simboliza o pecado, simboliza o poder do pecado. Mas Paulo ele não traz somente uma lista breve, que poderia ter sido acrescida de várias outras coisas. Nós temos a liberdade pela palavra de ampliar para tudo que é pecado. Mas Paulo não somente traz uma lista dessas coisas más, mas Paulo também ensina como combater as obras da carne. Lista, mas também ensina a combater. E esse texto que nós lemos aqui, Paulo já está na parte das aplicações práticas que nós chamamos. Então primeiro ele identifica o problema é o pecado, faz uma lista de alguns tipos de pecado, diz que eles são maus, diz que nós não devemos cometer, para aquela igreja serve para nós. E depois Paulo vai dar o antídoto. Paulo vai ensinar quais são as armas que nós devemos usar para combater o poder do pecado. Paulo vai ensinar como nós renunciamos às obras da carne, como nós buscamos poder para lutar e vencer. E aí do versículo 15 ao versículo 20 que nós lemos aqui, Paulo então vai estar trazendo esses ensinamentos de como vencer, de como combater e de como renunciar. Eu gostaria de estar lendo novamente aqui, dadas essas considerações introdutórias, versículo 15 e depois o versículo 16. Versículo 15 diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios,
Amados, Paulo então começa a dar o antídoto contra as obras da carne, usando da sabedoria do modo como nós devemos viver. Então Paulo vai deixar claro aqui que não sejam insensatos, mas sábios. Então o primeiro passo, um passo importante que Paulo ensina aqui é a sabedoria, que para podermos renunciar às obras da carne, para podermos lutar e vencer o pecado, é necessário que se use a sabedoria. E sabe uma coisa, amados, que eu aprendi ao longo da vida? Muitas vezes pessoas, elas ligam, elas conectam sabedoria com idade, sabedoria com tempo de vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, aquela pessoa já tem uma idade mais avançada, é uma pessoa sábia, porque já viveu muita coisa nessa terra, já teve muitas experiências. E muitas vezes atribui a pessoas novas, jovens, essa pessoa ainda é uma pessoa que não tem sabedoria, por causa da idade, por causa da quantidade de experiências. Algumas pessoas têm esse tipo de concepção, eu discordo completamente dessa concepção. Amados, sabedoria não está necessariamente ligado com quantos anos de vida nós temos, com quantas experiências boas e ruins nós tivemos ao longo da vida. Sabedoria não está ligada com quanto tempo nós estamos aqui nessa terra vivendo e tendo experiências. Sabedoria está ligado com o que nós aprendemos e como nós agimos de acordo com as experiências e as situações da nossa vida. Pode ter uma pessoa idosa que não é sábia, assim como pode ter um jovem muito sábio. Está muito mais ligado, a sabedoria está muito mais ligado com o que nós fizemos, de acordo com as experiências que nós temos na nossa vida. A nossa vida, ela nos traz muitas experiências, boas e ruins. A sabedoria, ela está ligada em como nós reagimos, tanto na situação boa quanto na situação ruim, tanto na situação fácil quanto na situação difícil. Como nós lidamos diante de um problema, aí é necessário ter sabedoria. E também faz parte da sabedoria o que nós aprendemos com aquela experiência na vida. Uma pessoa sábia, quando passa uma dificuldade na sua vida, ela tem dificuldades de reagir, de agir com aquele momento. Às vezes aquilo é uma pedra no sapato, é uma pedra no caminho, é um espinho que fere, mas aquilo tem um tempo e passa. Amém. Sabedoria é o que nós vamos saber levar daquela experiência para um futuro, para quando outro problema igual ou similar ou parecido acontecer, saber a usar aquelas experiências que teve no passado, saber que da próxima vez que surgir uma dificuldade, a pedra não vai ser tão grande, o espinho não vai ferir tanto, e que nós vamos ter sabedoria para lidar com aquela situação, sabendo que toda tempestade ela é temporária. Amém. Amados, nenhuma tempestade dura para sempre. Pode ser um tornado, pode ser um furacão, pode ser uma tempestade forte. Ela tem um momento para iniciar, ela tem um período para acontecer, mas ela tem um momento que ela vai acabar. Toda tempestade é passageira. Aleluia. Aleluia. Sabedoria é saber como lidar quando começa, quando está acontecendo a tempestade, e quando ela passa, fica a experiência. E essa sabedoria que Paulo traz aqui não é uma coisa somente humana, é uma coisa que vem de Deus. Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que se você quer sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente. Está lá na carta de Tiago. Tiago nos ensina que se você quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá de graça. Então nós temos que buscar essa sabedoria em Deus. É a primeira parte que Paulo está ensinando a como lutar contra o pecado, como renunciar às obras da carne, buscando sabedoria divina. Amém. Aleluia. Versículo 16, Paulo continua dizendo assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aleluia. Amados, nós devemos aproveitar sim cada oportunidade, porque a vida é difícil. Nós devemos aproveitar cada oportunidade, porque a vida ela traz dificuldades. A vida, ela não é um mar de rosas. A vida, ela não é feita somente de momentos bons. A vida tem dias maus.
E muitas vezes na nossa vida não é um dia após dia. Às vezes os dias maus se prolongam. A vida é feita de momentos bons e ruins. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Quando chega uma oportunidade boa, nós temos que aprender a usufruir dessas oportunidades. E não é aquela oportunidade de ser um oportunista, de querer ganhar vantagem em cima dos outros, mas uma oportunidade muitas vezes é aberta por Deus. Às vezes são portas, são situações, são momentos que Deus abre para nós, e nós temos que saber aproveitar as oportunidades. Não adianta Deus bater na tua porta, na tua casa, abrir uma porta e dizer: ó, aqui estou abrindo uma porta para você, e você dizer: eu não sei se é para mim, eu não quero. Você não aproveitar a oportunidade. Os dias são maus, nós temos que aproveitar quando as oportunidades boas que acontecem na nossa vida, as portas que Deus abre para nós entrar na nossa vida, as bênçãos de Deus que vêm para a nossa vida. Temos que aproveitar, amados. E Paulo continua aqui no versículo 17 e 18, escrevendo o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Paulo começa então dizendo, amados, escrevendo que é extremamente importante procurarmos saber qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes estamos vivendo, e a vida, ainda mais no século 21, nos dias de hoje, é muito corrida. Parece que 24 horas é pouco às vezes, né? A vida, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, antes aí da industrialização, do capitalismo, dessa globalização, da internet, da informatização, a vida ela era mais cíclica. A vida ela era muito mais no campo do que na cidade, na área rural do que na área urbana. Na área rural, eu tive a oportunidade na minha adolescência de morar alguns anos em sítio, em fazenda, cuidar de animais. Na área rural, tem o momento de plantar, o momento de preparar a terra, é um tempo, o momento de largar a semente, o momento de cultivar é outro tempo, o momento de colher. A vida é mais cíclica, ela é mais lenta, você está mais em contato com a natureza, com os animais, você percebe mais as coisas. A gente tem mais tempo para meditar, para refletir, mas a vida na cidade, na área urbana, é aquela correria todo dia tem meta para cumprir, tem compromisso para cumprir diário, e todo dia você tem que fazer preparar a terra, semear, plantar, cultivar e colher. No outro dia você tem que preparar a terra, plantar, semear, cultivar e colher. A nossa vida é muito corrida, a nossa vida é muito dinâmica. E o mundo, a sociedade, tudo nos exige muito durante todos os dias. Eu sei que eu trabalho em 2 empregos, sou professor, é correria. Agora, final de trimestre, então é uma loucura, é um monte de relatório, é um monte de coisa. E assim é na vida de todos nós, é muito corrido. E às vezes a gente não consegue parar para pensar e para perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo vai dizer para saber compreender qual é a vontade do Senhor. E muitas vezes as obras da carne, muitas vezes o pecado está batendo na nossa porta, a tentação está chegando, está batendo na nossa porta, às vezes escancaradamente como forma de pecado, algumas vezes disfarçado como um banquete, mas que está podre por dentro. E muitas vezes a situação vem, a dificuldade vem, as tribulações vêm, as tentações vêm, nós nos desesperamos, nós nos preocupamos, nós nos apavoramos e nós esquecemos de perguntar qual é a vontade do Senhor. A importância que Paulo dá aqui, a palavra de Deus traz hoje para nós, a importância de perguntar qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes surgem situações na nossa vida, tribulações,
e nós sofremos, e irmão Leonel ora por mim, irmão Ivonir ora por mim, eu estou numa tribulação, estou numa dificuldade, estou numa situação, não sei o que fazer, pede para os irmãos orar, pede para o pastor orar, pede para orar, mas esquece de perguntar para Deus. Deus até vai ouvir as orações dos outros, mas e você? Já perguntou para Deus qual é a vontade do Senhor nesse momento difícil? Quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, quantas vezes nós paramos, é fácil pedir para os outros, se desesperar, mas Senhor, diante dessa dificuldade, diante desse momento, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Paulo vai enfatizar, compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que nós vamos compreender alguma coisa se a gente nem pedir para Deus, para saber qual é a vontade dele? Nós temos que buscar compreender é entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, diante das dificuldades. Qual é a vontade do Senhor, qual é o que Deus quer, qual é a estratégia de Deus para nos ajudar a renunciar às obras da carne. Aleluia, temos que buscar isso, irmão. Aleluia. Devemos também nos afastar de tudo que desagrada a Deus. Isso é óbvio. Olha que interessante aqui, amados. Quando Paulo escreve assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Olha que interessante. Que Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho. Uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, se tomar uma tacinha de vinho, ela vai se embriagar? Ela vai se embriagar? Não, porque a quantidade de álcool numa tacinha de vinho não vai ser suficiente para embriagar. E veja que Paulo está falando aqui, não se embriaguem com vinho. É preciso encher várias vezes essa taça. É preciso tomar uma garrafa, um garrafão de vinho para que surja embriaguez. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? Não se embriaguem com vinho, não se encham de muito vinho. Porque se a gente se encher do vinho, a gente vai se embriagar. E o embriaguez aqui, amados, é um símbolo do pecado. A embriaguez aqui não é o problema da embriaguez em si. A embriaguez, ela simboliza o pecado aqui. Porque Paulo antes, o irmão Marco tirou isso da onde? Antes, eu já li aqui na introdução, né? Paulo fala de várias coisas, imoralidade sexual, idolatria, libertinagem, enfim. O foco não é a embriaguez em si, a embriaguez é um símbolo. E a embriaguez, Deus deu uma sabedoria tão grande para Paulo escrever isso, e lendo a palavra, estudando a palavra, o Senhor me revelou algo muito lindo desse trecho. Porque, como eu estava dizendo, é necessário tomar vários copos de vinho, uma garrafa de vinho para se embriagar. E isso é o que? Se encher de vinho. E pode ser o que? A mesma coisa serve para a imoralidade sexual, para a pornografia, para todo o tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Se nós nos encher da prática de pecado, nós vamos nos embriagar do pecado. Nos embriagar do vinho, nos embriagar do pecado, de qualquer tipo de pecado. Nós nos enchemos do que é mal. E quando a gente está cheio, a pessoa quando ela está embriagada, em embriaguez, ela perde o sentido das coisas. A pessoa quando ela está embriagada, ela faz coisas que sã jamais ela faria. A pessoa quando ela está em embriaguez, ela perde a noção de tudo. Ela fala coisas que ela não falaria. Ela toma atitudes que ela não tomaria. Ela pratica coisas que jamais ela praticaria se estivesse sã. Mas ela está cheia do pecado. E ela pratica aquilo que é contra Deus. E isso não só embriaguez. Se você se alimentar de outras coisas pecaminosas e se encher do pecado, você vai estar pecando contra Deus. Mas olha que lindo que Paulo fala em seguida: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Veja o que Paulo está falando aqui. Se você se encher com vinho, vão se embriagar, vão perder o sentido, vão pecar. Mas não se encham de vinho, encham-se
do Espírito Santo de Deus. Ao invés de nos enchermos das práticas, das obras da carne, devemos renunciar às obras da carne e nos encher, mas nos encher do Espírito Santo de Deus. Não é só ter o Espírito Santo, Paulo não diz, não é só ter o Espírito Santo, encham-se do Espírito. Para a embriaguez, como eu falei, é necessário pegar e fazer esse ato. Várias vezes, beber vários copos de vinho para se encher. Para se encher do Espírito, é necessário uma busca constante e beber mais e mais e mais do Espírito Santo. Para se encher do Espírito, é necessário buscar o Espírito. É necessário um ato, não vem por acaso. Deus não nos enche do Espírito Santo simplesmente porque a gente é crente, simplesmente porque um dia confessou Jesus. Encher do Espírito Santo não é um ato automático de Deus, é um ato de um resultado de uma busca humana por Deus. É um ato que nós temos que provocar em Deus. É um ato que requer busca, que requer oração, que requer leitura, estudo da palavra, que requer prática de uma vida cristã, que requer replicar aquilo que nós aprendemos com a palavra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. É necessário se encher do Espírito. Então nós precisamos nos encher do Espírito ao invés de nos encher das coisas, das obras da carne, do pecado. Aleluia. E aí está o resultado, aí está o antídoto, é se encher do Espírito. Aleluia. Versículo 19 e 20 diz o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, nós precisamos ter uma vida devocional, com fervor e sinceridade diante de Deus. Deus se agrada quando nós fizemos de coração o que nós fizemos agora há pouco, como igreja, como é bom. Quando nós nos reunimos e louvamos ao Senhor com hinos, com cânticos, com músicas direcionadas a Deus. Aleluia! Como é bom cantar e adorar o Senhor. Como é bom externar através do cântico, do louvor, da adoração, o amor que nós temos por Deus, a devoção que nós temos por Deus. Como é bom poder cantar glória, glória, aleluia. Como é bom cantar quando nós cantamos aqui juntos, é lindo esse louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Como é bom quando nós adoramos aqui na igreja, cantando ao Senhor, louvando, adorando. Como é bom quando a gente está em casa lá e liga lá, rádio, TV, seja o que for, vai lá fazer alguma atividade em casa, né? Sei lá, fazer uma comida, lavar uma louça, fazer alguma atividade, ou só parar mesmo e ligar lá e ficar fazendo alguma coisa e adorando o Senhor. Como eu gosto quando eu vou na segunda e na terça daqui até o Quintão, mandei o Quintão para trabalhar lá, passo o dia lá, ligo lá, entro no carro e ligo já o rádio com os louvores e vou adorando daqui até o Quintão, adorando o Senhor. Como é bom, com cânticos, com hinos de adoração ao Senhor. Temos que adorar o Senhor, cantar o Senhor aqui na igreja, em casa, prestar culto e adoração ao Senhor, não só aqui. E como é bom e como Deus se agrada. Veja o que Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos, cantando e louvando de coração. Não uma coisa fingida, uma coisa que vem de dentro, uma coisa que toca e que Deus se agrada. E ele encerra dizendo que em tudo e qualquer circunstância, amados, nós temos que dar graças a Deus. Ele vai dizer, né? Por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos dar graças a Deus constantemente, dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai. Aleluia. Em tudo nós devemos dar graças a Deus, amados. Em tudo. E como a gente erra nisso, né? Eu também. Eu também. Em tudo.
Quando nós olhamos para a própria palavra de Deus e lembramos da história de Jó, um dos homens mais ricos do tempo dele, família abençoada, grande, próspera, riquezas, um homem temente a Deus, que apresentava orações, sacrifícios por ele, pelos filhos, pela família, e que Deus, pela permissão divina, veio um desastre sobre a vida de Jó. Perde os filhos, perde as riquezas, perde tudo e cai doente. E Satanás disse para Deus: se tu tirar isso tudo dele, ele vai te amaldiçoar. E Deus, acreditando em Jó, disse que não, pagou o preço para ver. Deus era obrigado a fazer isso? Não, mas Deus quis fazer. E chegam até Jó e diz: Jó, depois de ter perdido tudo, cheio de feridas, úlceras pelo corpo, com cacos de telha para se coçar, e ouve a seguinte frase: amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a situação daquele homem. Um dia foi rico, poderoso, próspero, vivia bem, estava ali sem bens, sem família, sem os filhos, à beira da morte, jogado em um canto, e sendo maltratado pela sua esposa e pelos aqueles que se diziam seus amigos. E ouve isso: amaldiçoa esse Deus e morre, para acabar logo esse sofrimento. E Jó responde: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Aleluia. do Senhor. Glória a Deus. Jó faz isso que Paulo escreveu aqui, dando graças a Deus em todas as coisas. É fácil agradecer a Deus, amados, quando tudo vai bem, quando nós recebemos a bênção. E eu sei que Deus tem bênção para nós, eu acredito nisso. É muito fácil, graças a Deus por essa bênção na minha vida. Mas e quando bate na nossa porta a tribulação, a provação, quando bate a dificuldade, quando bate as necessidades, aí é difícil dar graças a Deus. Mas aprendemos com Jó e com a palavra de Deus que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, temos que dar graças a Deus, até nos dias maus, até quando é difícil renunciar às obras da carne, até quando o pecado está ali batendo, quase nos estrangulando. Mas temos que dar graças a Deus em todas as coisas, em todo o tempo, porque é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos deu a vida, e é só Ele que pode permitir nós sair dessa terra. E enquanto a vida é esperança, enquanto a vida é um propósito de Deus para nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo há um tempo determinado debaixo desse sol, desse céu. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Mas o detalhe é que tudo há um propósito. Há um propósito na alegria, há um propósito no choro, há um propósito no regozijo, há um propósito na dor. Enquanto tiver um propósito de Deus, nós temos que estar firme e dando graças a Deus. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 3 pontos rapidinho, para reforçar tudo que a palavra de Deus, não é o Mário, a palavra de Deus nos ensina. Sou só um replicador da palavra aqui. Primeiro, para lutar e vencer o pecado, é necessário buscar forças em Deus. Ninguém consegue vencer o pecado com suas próprias forças. Amados, a renúncia das obras da carne, título dessa mensagem, título dessa campanha, só é possível com a ajuda de Deus. Não existe aqui, espiritualmente falando, e pela palavra de Deus, super-heróis. Super-heróis são coisas de desenho animado, são coisas de filmes, são criaturas criadas, fictícias, não verdadeiras, com superpoderes. No caso real da vida humana, real do ser humano, ninguém é super-herói. Eu não sou super-herói. Pastor Paulo não é super-herói. É um grande homem, mas não é super-herói. Está exposto às mesmas dificuldades, às mesmas coisas que nós. O pecado que bate na minha porta, bate na porta de vocês, bate na porta lá do pastor Paulo também. A força do pecado, Satanás, ele está ao nosso derredor, bradando como um leão, querendo nos devorar. E é para todo mundo. E a força
para lutar e vencer o pecado é em Deus. Se nós acharmos, se eu chegar a algum momento, eu sou teólogo, eu sou formado em teologia, sou professor de teologia, eu conheço alguma coisa da Bíblia, eu já tenho conhecimento, sabedoria, entendimento suficiente para lutar contra o pecado sozinho. Já caí, já pequei. Ah, mas eu sou sábio? Já caí, já pequei. É buscar força em Deus, todos nós, para lutar e vencer o pecado, para conseguir uma vida de renúncia do pecado, renúncia das obras da carne. É necessário buscar força em Deus. Não importa quanto tempo de conversão você tem, não importa o seu ministério, não importa o seu cargo na igreja, não importa o seu título na igreja, é para todos nós. Se nós não buscarmos forças em Deus, do novo convertido, daquele que tem 40, 50 anos de caminhada com Deus, se deixar de pedir para Deus força para lutar contra o pecado, não vai resistir. Ninguém é super-herói. Segundo ponto, devemos reservar tempo para buscarmos a Deus. Nossa, é difícil. Eu posso testemunhar para vocês que a minha vida é corrida. Pensa numa pessoa que tem muitas atividades, a minha esposa está ali. Ela sabe. Eu tenho muitas atividades, muitos envolvimentos na minha vida. Minha vida é muito corrida. É muitas tarefas, muitas coisas diferentes, de áreas diferentes que eu tenho que dar conta. É difícil, é difícil. Mas eu me esforço. Às vezes não dá, às vezes é difícil, mas quando eu fico um tempo sem falar com Deus, quando eu fico um tempo sem buscar Deus, aquilo ali começa a me apertar. Eu sinto que eu começo a enfraquecer. E eu tenho que ajeitar, vou arrumar um tempo para tirar uns minutos, algum momento para buscar Deus, para me fortalecer. Porque se eu viver uma vida sem buscar Deus, usando o meu conhecimento, os meus títulos, a minha força, eu vou fraquejar e eu não vou aumentar, e eu não vou suportar, e eu vou cair. É necessário, amados, buscarmos a Deus através da sua palavra, através da oração, através da adoração. As duas coisas que são fundamentais, a palavra de Deus e a oração. Nós temos que buscar Deus em oração, nós temos que buscar Deus na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, vindo nos cultos para ouvir a palavra, a pregação da palavra, para aprender com a palavra. É necessário buscar Deus. Nós não podemos esquecer de Deus. Nós temos que arrumar tempo na nossa vida para Deus. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que dar um jeito de buscar Deus, porque senão nós vamos fraquejar. Terceiro e último, independente das circunstâncias, precisamos adorar a Deus e o agradecer em todo o tempo. Veja que Paulo encerra esses versículos falando, né? Independente das circunstâncias, se tudo vai bem, graças a Deus. Se as coisas estão mais ou menos, a paz e tudo bem, mas tem umas áreas da vida difícil, graças a Deus. Se tudo vai mal, se na sua vida é uma tempestade que se levantou, se você está no meio do olho do furacão, se você olha para o lado e você vê só chuva, vento, destruição, é difícil, mas dê graças a Deus. Se você está respirando, se você está de pé, se você está vivo, já é motivo suficiente para dar graças a Deus. Glória a Deus. Temos que agradecer a Deus em todas as circunstâncias, assim como Jó, como o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer, vai escrever: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que ele traz no corpo dele as marcas de Cristo, não era uma tatuagem escrita Jesus Cristo, poderia ser, né? A interpretação de uma tatuagem escrita Jesus Cristo. E Paulo começa a explicar depois o que é as marcas de Cristo. Ele vai dizer: várias vezes fui torturado, chicoteado, várias vezes naufraguei, várias vezes apanhei de vara, apanhei em certa cidade até quase ficar morto, me jogaram ali, morreu. Várias vezes fui preso, passei fome, passei frio, andei nu. Essas eram as marcas que ele tinha de Cristo. Essas eram as marcas que ele trazia no corpo dele. E Paulo em tudo dava graças a Deus. E Paulo escreve aqui ensinando para nós nessa palavra que dê graças a Deus em tudo. E nunca se esqueça, amados, a tempestade é passageira. Ela vai ter um fim. E se nós buscarmos em Deus depois da tempestade, vem a recompensa, vem a bonança, vem as bênçãos de Deus.
Aleluia. Vale a pena ser fiel, amados. Vale a pena renunciar às obras da carne. Vale a pena buscar em Deus e lutar e vencer o pecado. Amém? Amém.